O Trilhas da Democracia está de volta, agora sendo gravado remotamente, contando hoje com a participação de duas lideranças dos movimentos populares no estado de Pernambuco. Rude Rafael, membro da coordenação nacional do MTST, e Paulo Mansan, integrante da direção estadual do MST em Pernambuco. Rude, qual é a amplitude da frente, de uma frente que seja suficientemente capaz de agregar a oposição ao governo Jair Bolsonaro? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Marco, para nós do MTST é fundamental entender primeiro a dimensão das crises nas quais o Brasil está envolvido hoje, né? A gente tem primeiro uma crise sanitária, da qual o Brasil protagoniza o pior governo do mundo no enfrentamento a uma pandemia do coronavírus. A gente tem uma grave crise econômica, né? A gente tem previsões de que o pós-pandemia vai vir aí com um índice de desemprego de mais de 20 milhões de brasileiras e brasileiros, e a gente tem o agravamento de uma crise política sem precedentes, né? Com o avanço do fascismo, com ampla defesa do governo e de setores da sociedade em relação a práticas de tortura, defesa da ditadura, do AI-5. Então, na nossa avaliação, a frente, a gente veio resgatando, né, nos últimos anos uma tradição de formação de frentes, né? A frente Povo Sem Medo é símbolo disso, a Brasil Popular, a constituição da convergência dessas frentes numa unidade de luta, mas é preciso reconhecer que não foi suficiente para barrar o avanço do conservadorismo e do fascismo no Brasil, né? Então, para nós é importantíssimo entender que agora a gente precisa ampliar o nosso espectro de alianças, né? Todo mundo que defende a democracia, que defende direitos, né? Que está, de alguma forma, perplexo com o avanço do fascismo no Brasil, cabe na construção de uma grande frente em favor da democracia, em favor das vidas, né? A gente tem um governo que no fim das contas, não trata com seriedade necessária. A gente está há mais de um mês sem o ministro da Saúde em meio a uma crise sanitária. Então, é importante a gente construir uma unidade, entendendo que hoje o principal inimigo do Brasil no enfrentamento dessas crises é o governo Bolsonaro, né? Então, todo mundo que estiver disposto a combater esse governo, ele cabe nessa frente. Existe hoje uma infinidade de iniciativas em relação a isso, né? O Brasil pela Democracia, que está aí surgindo, né? Não só com a representação das frentes, com as centrais sindicais, mas também com a OAB, com um conjunto de iniciativas que tornam um espaço extremamente amplo, né? Temos o Somos 70%, tem várias iniciativas aí surgindo. Para nós, todas elas são importantes, né? A gente não vai abrir mão de um debate programático, que aí a gente tem um alinhamento muito mais próximo da Frente Brasil Popular, né? Em construção, por exemplo, de um plano emergencial e etc. Mas, do ponto de vista da defesa da democracia, não tem como a gente abrir mão de uma frente amplíssima, né? Nesse momento, tendo como inimigo o governo Bolsonaro, os grupos milicianos, os inimigos da democracia que se avolumam nesse momento, apesar de haver uma retração, né, do ponto de vista das ruas, e a gente vai discutir mais isso durante o programa, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, é fundamental derrotar o fascismo e todo o conservadorismo e todo o retrocesso que ele representa com a frente amplíssima. Mansan, os liberais são aceitos na construção dessa frente ampliada até o seu limite? Os bolsomínios arrependidos também são bem-vindos a comporem essa frente? Professor, concordando com o Rude, um pouco na nossa compreensão, vai ser um pouco, acho que, em especial até onde
o Bolsonaro e a turma do lado de lá for pisando, vai também determinar um pouco a amplitude da frente, porque é isso, para derrotar o fascismo, quando ele estiver bem configurado, todos são aceitos. Apesar de, às vezes, em alguns casos, ser muito difícil, tipo, vamos ter um Itzel junto, ou outros, mas a gente também está acreditando que em qualquer cenário nós temos que salvar a vida do povo, né? Então, ou seja do fascismo, ou seja de todo esse plano de perversão econômica que o Guedes está propondo. Então, nós temos que e aí, como o Rudy bem disse, que nós temos toda afinidade, nós construindo uma frente popular o mais ampla possível, que defenda a vida e que defenda o povo brasileiro. Lógico que quanto mais se acentua o fascismo, mais pessoas nós queremos junto para esse combate. Então é isso, é importante nós ampliarmos o máximo possível, mas levando em conta, por exemplo, vamos começar uma grande frente agora, e teve, Lula não assinou isso, o outro não assinou aquilo. Então, tem essas várias nuances, mas primeiro eu acho que a conjuntura e esse próximo mês também vai delimitando um pouco. Agora temos toda essa reação também do Congresso, aliás, do Supremo Tribunal Federal, com essas investigações que estão acontecendo. Acho que foi uma resposta também à altura. A possibilidade, que já é real, aí das milícias construídas dentro de vários estados, utilizando as próprias polícias militares. Aí pegamos esse exemplo do Ceará, que aconteceu em Pombal aí mais no início do ano. E agora de Brasília, né? O próprio governador do Distrito Federal disse que a Polícia Militar estava avisada dos ataques que seriam cometidos contra o STF e simplesmente não agiu, né? Eu acho que isso é um sinal claro de como as polícias militares dos vários estados hoje se encontram sob a direção bolsonarista, né? Não te parece isso, Marcelo? Não, exatamente. Então, tem todas essas nuances. Então, eu acho que está se configurando. Assim, uma coisa era o que nós falávamos que o Bolsonaro ia ser. Agora nós temos a materialidade de boa prática, um pouco do que ele faz. Vamos ver também como é que ele reage nesse tempo, mas, a princípio, assim, no combate ao fascismo, nós temos que juntar todas as forças possíveis para derrotá-lo, inclusive os bolsominions arrependidos e, por exemplo, toda a tucanada para fazer essa grande frente ampla. Bom, mas digamos que nesse momento histórico é isso, nós temos que, e aí estamos junto com a Povo Sem Medo para essa grande frente popular e da defesa da vida do povo. Então, esses nuances agora do tempo das frentes, eu acho que da necessidade de ter uma amplitude maior não há discordância. Eu acho que só o tempo do tamanho da frente é que isso um pouco a história vai dizer um pouco na nossa compreensão, porque às vezes nem pode ser vontade, o MST vai estar, não vai estar. A conjuntura vai arrastar todo mundo para estar. Então, é um pouco isso, é uma resposta que fica mais ou menos meio ali, mas é isso. E no final das contas, ou defender a vida do povo contra o fascismo, ou defender de todas essas reformas econômicas, porque pega uma boa gama de pessoas aí que fala, tudo que o Guedes está fazendo está certo. Ou mesmo todo esse processo do impeachment da Dilma, eles ainda acham que foi certo aquilo, entendeu? E boa parte da culpa de nós estarmos aqui com o Bolsonaro no colo vem um pouco desses setores aí da direita. Então, concordando com o Rudy, que é necessária essa frente ampla aí, só o tempo para dizer assim, onde é que o MST vai estar com peso, mas esse campo também vai estar entrando com peso junto. Acho que um pouco os próximos movimentos do tabuleiro vai dizer, mas sem dúvida nós aqui, o MTST, MST, nós estamos juntos na mesma trincheira. Rudy, o ex-presidente Lula reagiu aos manifestos que começaram a circular há cerca de 15 dias, um mês, dizendo que não era Maria vai com as outras e que não assinaria um manifesto assinado por golpistas, fazendo referência ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
Fernando Henrique Cardoso e tudo aquilo que representa na política brasileira FHC deve ser aceito na construção dessa frente, ou realmente os ex-golpistas ou aqueles que apoiaram o golpe devem ser mantidos à distância? Então, acho que o debate fundamental também ele passa pela construção de que essa frente ela não é uma frente partidária, essa frente não é uma frente só daquelas pessoas que representaram o campo político-institucional, né? Eu acho que o mais importante agora é que o caráter dessa frente seja uma frente social, né? De mobilização que tenha, obviamente, repercussão dentro da institucionalidade, né? Mas é importante que a gente entenda que as nossas alianças precisam ser em defesa dos direitos e da vida do povo brasileiro, como o Mansan colocou. É preciso que os movimentos sociais de luta no campo, na cidade e na floresta estejam articulados. É preciso que a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, os povos de terreiro estejam construindo essa frente. É preciso que as torcidas organizadas estejam construindo essa frente, os sindicatos, enfim, e os partidos políticos e essas figuras que representam a política brasileira também precisam tomar lado, né? Se vão estar do lado da democracia, se vão estar do lado de 99% do povo brasileiro que está sofrendo agora com esse governo e com as suas medidas em relação ao enfrentamento de uma pandemia que mais tem contribuído para as mortes do que para a defesa da vida, ou se eles vão estar no lixo da história, né, junto com torturadores, com milicianos, com o que há de mais autoritário da cultura política no Brasil, né? Acho que Fernando Henrique, se quiser... fazendo autocrítica ou não, acho que na defesa da democracia é importante, inclusive porque Lula esteve com gente também, quando governou, que também não era das mais democráticas e das mais revolucionárias do Brasil. Da mesma forma que é importante o diálogo num momento difícil como esse, né, com o campo mais amplo possível. Acho que a importância de Lula está, a importância de Ciro Gomes está. Eu acho que o MTST tem feito um esforço enorme de diálogo com esses atores, mas entendendo também que a nossa vinculação deve ser com o campo popular, né? O nosso diálogo, a gente vai conseguir reverter esse jogo quando a gente conseguir dialogar com o povo brasileiro, né? Acho que se a gente conseguir construir uma frente ampla de caráter social e que seja, de alguma forma, também visualizada a partir da organização na institucionalidade, é fundamental. Mas, enfim, acho que quem tiver a envergadura e a compreensão do desafio histórico que está colocado para o campo democrático no Brasil será bem-vindo, sem picuinha, sem alimentar essas pequenas polêmicas, que eu acho que não é o momento agora para a gente estar alimentando esse tipo de debate menor, né? Acho que o nosso inimigo está muito bem caracterizado, ele não é pequeno, ele não vai causar poucos estragos, né? A gente já tem mais de 40 mil mortes, a gente já tem processo de devastação ambiental, corrosão da democracia, da economia, de todos os fatores de vida na nossa sociedade. A gente não precisa estar se emaranhando ainda mais em debates pequenos como esse, que eu acho que não são nada úteis nessa conjuntura. Mansan, eu gostaria de insistir na figura de Fernando Henrique Cardoso, não tanto pela figura de Fernando Henrique Cardoso, mas por aquilo que ele representa, né? É alguém que representa setores da classe média, né, que apoiaram os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, enquanto o PT puxava o fora FHC, né? E Fernando Henrique sempre representou esses setores de classe média, uma classe média progressista num determinado momento, depois uma classe média que foi, na verdade, se constituindo no antipetismo, né? E me parece ser para imaginar a amplitude dessa frente, talvez seja necessário, insisto, não a figura concreta de Fernando Henrique, mas aquilo que ele representa, né? Fechar a porta à FHC, né? Também fechar as portas a esses setores de classe média que podem até ter apoiado o impeachment da ex-presidente Dilma, ter apoiado
o governo Bolsonaro, que hoje se encontram muito assustados com aquilo que vem sendo feito pelo governo Jair Bolsonaro e que procuram se descolar da figura de Bolsonaro hoje? Então, professor, eu acho que tem duas, a gente podia falar de duas frentes, né, Rude, professor, tipo, para derrotar o fascismo, nós vamos ter que ter uma frente o mais ampla possível. Então, é isso, frente ampla para derrotar o fascismo. E nessa frente, povo, e aí a história vai dizer, sem dúvida, vai estar todo mundo, entendeu? Nós aqui da Povo Sem Medo, da Brasil Popular, e todo mundo que venha, porque vai ser uma necessidade de sobrevivência. Pode ser que agora isso ainda não esteja bem votado, mas eu concordo, bem botado. Eu concordo aí com o Rude que vamos precisar o mais amplo possível, sem bonitezas, é isso. Temos um inimigo comum, que é o fascismo. E para governar, porque nós queremos voltar e queremos nós vamos precisar de uma grande frente popular, o que aí, como o Rude falou, a gente não conseguiu fazer mesmo nos tempos do PT. Precisamos de uma frente popular, com os movimentos juntos e com o povo junto. Aí aonde, nessa frente, não cabe a política econômica do Guedes, aonde massacra os trabalhadores, onde está propondo. Então, eu só estou dizendo, acho que não discordo da fala do Rude em praticamente nada, só os tempos e os times, aí pode ser que a gente esteja uma semana de diferença, ou 15 dias, vamos ver o que a história vai dizer para nós. Mas estaremos na mesma trincheira, não tem nenhuma dúvida disso. E agora a gente poderia deslocar o nosso olhar para a retomada das manifestações contrárias ao governo Bolsonaro, que ocorrem desde o dia 31 de maio. Dia 31 de maio representa um marco, uma inflexão nesse domínio que os grupos de extrema-direita acabaram impondo às ruas brasileiras. Foi um domingo, em que os antifas saíram às ruas, torcidas organizadas, lideranças de torcidas organizadas, numa perspectiva de barrar mesmo as manifestações da extrema-direita. E no dia 7 de junho, manifestações que acabaram dividindo o campo democrático e até mesmo os setores de esquerda, alguns grupos defendendo a saída às ruas e outros dizendo que era preciso, naquele momento, ficar em casa. Rude, qual foi a importância da saída às ruas das torcidas organizadas e da manifestação ocorrida em alguns estados, Rio, São Paulo, mas principalmente a ocorrida no Largo da Batata no dia 7 de junho? Acho que existem resultados muito importantes desse processo, né? O primeiro deles é perceber o quanto é diverso, o quanto é múltiplo o campo das resistências possíveis, né? Para além dessas manifestações, a gente teve um caso muito emblemático aqui em Recife, que acabou se nacionalizando, o caso de Justiça por Miguel, né? O assassinato, vamos dizer assim, da criança de 5 anos que foi abandonado pela patroa da sua mãe, né? Que deveria estar cuidando da criança e abandonou ela dentro de um elevador e que ela, enfim, veio a falecer caindo do 9º andar de um prédio das Torres Gêmeas, né, emblematicamente. E na semana da morte de Miguel, houve uma mobilização aqui expressiva, né, puxada por coletivos da periferia e que, de alguma forma, simbolizaram a importância das ruas, a emergência disso em relação a diversas pautas que já vinha acontecendo no mundo, né, não só em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos com George Floyd, mas também do ponto de vista da América Latina, que também vive um cenário crítico em relação à expansão da pandemia, e que já vinha realizando, por exemplo, os companheiros da CONAI, da Confederação das Nações Indígenas do Equador, que vinham realizando os plantões biosseguros, né, os companheiros da Argentina, do Chile, enfim, você via um contexto
já de retomada das ruas na América Latina e no mundo como um todo, entendendo as particularidades do Brasil que enfrenta, né? Tinha esse contexto das ruas sendo um espaço daquelas pessoas que, no fim das contas, estavam descredibilizando totalmente os impactos da pandemia. A gente queria se diferenciar disso, mas em algum momento não foi possível, né? Inclusive, para fazer com que esses setores recuassem, eu acho que foi extremamente exitosa o ciclo de mobilizações acontecida nas ruas por esses setores para fazer com que esses setores recuassem, né? Então, acho que foi de grande importância nessa conjuntura a mobilização antirracista, antifascista, para fazer com que esses setores, né, mais conservadores, mais atrasados da sociedade brasileira se colocassem no seu lugar, né? Entendendo que o campo progressista, o campo da esquerda, o campo democrático vai estar em defesa da democracia, dos direitos, da luta antirracista, machista, etc., quando for necessário, e mesmo em situações que a gente gostaria de estar se preservando em casa, entendendo a necessidade disso. Massani, parece que houve, como dizem no futebol, uma virada do fio na movimentação das ruas, na coloração das ruas. Estou pensando aqui que desde do segundo turno, ou desde a posse do governo Jair Bolsonaro, em especial, as ruas foram sendo hegemonizadas por agrupamentos de extrema-direita, né? até chegar a essa ignominiosa cena do acampamento dos chamados 300, né? Em Brasília. Lhe parece que a gente chegou a um momento de virada e de retomada das ruas, daqueles grupos que, na verdade, nunca saíram das ruas? Não, primeiro, concordando com o Rudy, assim, e dizendo que eu acho que as manifestações foram na medida certa, essas que aconteceram. Enfim, já tinha começado mais no mês passado, mas entrando mais em São Paulo, dia 31, as torcidas e, enfim, esses finais de semana, porque também delimita dizendo, tem algumas coisas que eles estão roubando. Primeiro, as próprias ruas, que, enfim, sempre foram e são nossas. E segundo, o próprio símbolo nacional. Então, teve uma foto, que eu não sei se foi em Brasília, que foi muito bonita. Então, todo o nosso povo em volta de uma bandeira do Brasil, porque a bandeira do Brasil não é deles. A bandeira do Brasil é do povo brasileiro e é nossa também. Então, essa disputa desse símbolo nacional é determinante. E, assim, é que eles são bons de marketing e eles utilizam bem as redes sociais, porque pega aquela imagem do Bolsonaro a cavalo. Quando eu olhei, eu falei, poxa vida, parecia que era uma multidão, porque quando olhava... Mas aí quando alguém fechou a imagem de cima, vamos botar lá, eram 300, 400, lá sei eu quantos eram, mas não era esse mundo infindo de pessoas que dava pouca sensação. E é isso, falo que elas foram também no tom adequado, porque foram manifestações de corpo grandes, mas também conseguiu se preservar, como o Rudy disse, determinar distanciamento, todo mundo de máscara, e isso também dá uma outra segurança. Nesse momento que a pandemia ela está meio aí, começa a ter uma estabilizada mínima nacional, mas com essa abertura toda que está acontecendo, não há dúvidas de que vai vir essa bendita segunda onda aqui. Vamos pegar o caso concreto aqui de Pernambuco. Não tem como, com todo esse processo de contágio, com a quantidade de gente que está na rua, não acontecer essa segunda onda de contágio. Então, nós temos que, demarca o espaço, dizendo que a rua é nossa também, que eu acho que aí as torcidas puxaram, depois a Povo Sem Medo também foi, e aí aqui em Pernambuco também esse emblemático, todo mundo foi Justiça por Miguel, que aí retrata bem o que é a burguesia brasileira e mais essa nossa da indústria canavieira, que açucareira, que historicamente se construiu.
Então, aqui foi importante esse ato também, casado com todo esse movimento dos Estados Unidos. A gente ajuda a sociedade brasileira a fazer as reflexões que historicamente nunca conseguiu fazer. Então, eu acho que nós estamos, no geral, dando um pouco essa guinada. E cada vez, agora estabilizando a pandemia, eu acho que cada vez tem mais chance de nós encorparmos essas mobilizações. A impressão que eu tenho é que existe uma demanda reprimida de manifestações do campo democrático popular, né? Isso pode ser uma mera conjectura da minha parte, uma vontade de que isso realmente esteja acontecendo, mas, insisto, né, a impressão é que existe uma grande demanda reprimida que será liberada quando realmente os níveis de contaminação começarem a declinar substancialmente. Rudy, qual vai ser a característica, em sendo realidade essa minha conjectura, né? Quais vão ser as características principais dessa nova onda de manifestações contrárias ao governo Bolsonaro, as principais bandeiras do governo Bolsonaro, quando ocorrerem os primeiros sinais de declínio de contaminação? E quando eu falo isso, quando eu te pergunto isso, eu quero saber como é que vai se dar a relação com os aparatos repressivos oficiais, militares e também os paramilitares? Então, Marco, acho que é difícil prever o que é que vai acontecer nesse processo, né? A gente tem, por exemplo, agora no dia 1º de julho, marcada uma greve nacional dos entregadores antifascistas, né? Mostrando aí que cada vez mais se complexifica, né, a dinâmica de organização e de mobilização da classe trabalhadora, né? Se a gente, com o debate do auxílio emergencial, já conseguiu abrir, né, o debate para que classe trabalhadora a gente tem no Brasil hoje, né, uma classe trabalhadora que é majoritariamente informal, que isso é resultado de um processo histórico, né, do capitalismo no Brasil, mas também das reformas trabalhistas, da reforma da própria PEC dos gastos, né, que, enfim, a gente tem um conjunto de agendas aí que precisam ser trabalhadas ainda nesse contexto de pandemia, né? É impossível fazer um enfrentamento, inclusive, do processo de endividamento público sem a gente e os investimentos ainda necessários, né, para o enfrentamento da pandemia, sem fazer esses debates. Então, a gente tem um mês que vai ser determinante para entender esse processo, né? A gente tem a questão, mês de junho é o último mês do auxílio emergencial, né? De que forma o governo federal vai se portar, como é que o Congresso vai se posicionar, né? A gente estava falando aqui das frentes, né? O governo Bolsonaro está se organizando em frente também, né? Se por um lado, até pouco tempo negava o diálogo com os setores mais fisiológicos do Congresso, agora tá de braços dados e dando um beijo na boca do Centrão, né? Garantindo, loteando o seu governo, né? Uma parte para os militares, outra parte para o Centrão, né? Então, esse debate da nova política, de vamos acabar com tudo isso de Bolsonaro, já caiu por terra com esses novos arranjos, né? Então, a gente precisa entender, enquanto movimentos sociais, de onde vai vir essas resistências, né? Potencializar essas resistências com muita cautela, né? Por exemplo, o MTST, nessas manifestações até agora, não mobilizou massivamente as ocupações, entendendo que são os sujeitos mais vulneráveis, né? A gente tem, além de todos esses cuidados sanitários, a gente tem, na verdade, entendido a necessidade de preservar a vida dessas pessoas nesse momento, e, enfim, coisa que, como o Manson falou, esses planos de retomada não estão levando em consideração. A gente não tem um plano de retomada tendo em vista a ação territorial dentro das comunidades que mais têm sofrido, né, com o coronavírus. A gente tem, por exemplo, no caso do Recife, Casa Amarela e Bura, com maior índice de letalidade do coronavírus. A gente não tem uma ação dos governos, nem do federal, que não se espera nada dele, mas, por exemplo, do municipal e do estadual, de um plano de enfrentamento concreto da letalidade do coronavírus nesses territórios, né? A gente entende que é a partir do diálogo com esses territórios também que estão sendo mais impactados pela pandemia, seja porque
a desigualdade já é extremamente marcante nesses territórios pela falta d'água, pela falta de moradia digna, pela falta de serviços públicos como um todo, porque o posto de saúde já não funcionava e agora com o coronavírus, né, os hospitais de campanha não foram montados lá, foram montados em outras áreas. Enfim, eu acho que esses debates colocam não só quais são os sujeitos que vão se rebelar, vamos dizer assim, vão fazer as insurgências, mas também do lado de quem e a serviço de quem os movimentos, as frentes devem estar nesse contexto crítico da história do Brasil. O nosso Trilhas da Democracia, gravado remotamente, chega ao fim. Gostaria de agradecer ao Paulo Mansan, membro da direção estadual do MST em Pernambuco, e ao Rudy Rafael, integrante da coordenação nacional do MTST. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, debatendo sempre assuntos relativos à necessidade da construção da democracia e da resistência democrática no momento em que essa se encontra ameaçada. Um grande abraço.